aí, muito antes de Montreal, Vince McMahon esteve envolvido em outro polêmico incidente conhecido como Screwjob, que foi meticulosamente manipulado. Em 1985, ocorreu uma controvérsia entre a então campeã Wendy Richter e uma lutadora mascarada chamada The Spider, que também era conhecida como Fabulous Moolah. O que aconteceu evoluiu para uma das maiores traições na história da luta livre. E eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Mas antes disso, obviamente, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui para você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E também me segue nas redes sociais, é tudo Central Wrestling, que é onde eu lanço os conteúdos sobre notícias. Então se você quiser ficar antenado sobre as notícias, me segue lá no Instagram e no TikTok. Sem mais delongas, vamos falar sobre o Screwjob. Em 1985, Vince McMahon orquestrou uma manipulação cuidadosamente planejada junto com Fabulous Moolah para passar a perna em Wendy Richter. Vamos entender como que eles fizeram isso. Em 1985, Wendy Richter estava no auge da sua carreira. Como campeã feminina por 2 vezes, ela se tornou o rosto da divisão feminina. No entanto, após a WrestleMania, ela sentiu que estava sendo subestimada financeiramente. De acordo com algumas fontes, as principais estrelas masculinas do show recebiam um pagamento exorbitantes. Paul Orndorff recebia cerca de $20 mil, Mr. T recebeu cerca de $100 mil, Rod Piper 75 mil e Hulk Hogan entre 75 mil e 100 mil. Enquanto isso, a Wendy recebeu apenas $5 mil. Apesar de ser uma figura conhecida nacionalmente e de ter contribuído muito para os primeiros programas da MTV que levaram à WrestleMania, sua média semanal era cerca de $2.500, antes das despesas das viagens que eram pagas pela WWE. No combate Brawl to the End It All contra Moolah no ano anterior, ela supostamente recebeu apenas $1.500. Vince McMahon sendo Vince McMahon. Richter sentia que estava sendo prejudicada pela empresa e pediu um contrato melhor. Além disso, como ela foi destacada no desenho animado Hulk Hogan Rock and Wrestling, ela queria royalties por isso. Isso tudo acontecia numa época em que os royalties não eram concedidos a todo mundo. Ela também se recusou a assinar um contrato de merchandise. Ela tinha um contrato de 5 anos, mas queria renegociar ou pelo menos receber alguma compensação pelo que ela já tinha tido na empresa pelos últimos 16 meses. O Vince McMahon não queria me pagar. Eu estava recebendo o mesmo que as pessoas que lutavam nos primeiros combates. Richard também afirmou que Vince disse a ela que ela tinha uma reclamação legítima sobre isso, mas que ele nunca faria nada a respeito. Colocando as coisas num contexto aqui pra vocês. Mesmo que Richard se sentisse subvalorizada, ela estava sendo paga mais do que todas as outras lutadoras, exceto a Fabulous Moolah. Embora 1985 tenha começado muito bem para Richard, em 25 de novembro ela seria prejudicada pela empresa e por uma mulher 38 anos mais velha que ela. No dia 25 de novembro de 1985, Wendy Richter enfrentou The Spider. Era a Fabulous Moolah usando uma máscara, meias pretas e uma blusa. Isso rolou no Madison Square Garden. O que aconteceu nesse combate ficou conhecido como um dos maiores screwjobs da história da luta livre. A princípio, era para ser só mais uma luta do meio do card. Wendy Richter estava escalada para enfrentar The Spider, geralmente interpretada pelo lutador Glenn Dean. No entanto, antes do combate, a própria Wendy achou que algo estava estranho. Ela havia cruzado com The Fabulous Moolah, o que era incomum, já que Moolah normalmente só aparecia nos eventos que ela estava agendada para lutar. E claramente a Moolah não estava programada para lutar naquele dia. Só que também ela acabou vendo Glenn Dean nos bastidores, então ela não ligou muito para isso. Isso foi até ela subir no ringue e notar que The Spider havia tomado uma forma completamente diferente, a de uma mulher mais velha e menor do que ela. Uma mulher que parecia muito a Fabulous Moolah. Antes do início da luta, muitos pensamentos passaram pela mente de Richard. Talvez Dean tivesse ficado doente e tivesse sido substituído de última hora. Mas assim que o sinal tocou e os golpes rígidos começaram a atingi-la, ficou evidente com quem ela estava lutando. Antes daquela noite, eu tive uma conversa com Vince sobre o pagamento. Eu disse a ele que não estava ganhando dinheiro suficiente para justificar estar na estrada do jeito que eu tava. Quase imediatamente depois que a luta começou, eu sabia que era Moolah por causa do estilo, os golpes baixos e ataques sujos. Eu sabia que naquele momento eu tinha que me proteger no ringue. Apesar de ter 30 anos a mais do que Richard, e Richard tinha 24 anos na época e a Moolah tinha 62, Moolah era conhecido por priorizar seus próprios interesses e lutar de forma áspera no ringue. Richard sabia que tinha que se proteger, então ela aumentou a sua performance e jogou a Moolah para fora do ringue logo no começo da luta. Conforme a luta avançava, até mesmo os locutores notaram que o estilo estava
forma meio diferente. Durante a luta, Richard trabalhou duro para remover a máscara de Spider e expor realmente para a plateia quem era ali. Até os locutores questionaram quem estava sobre a máscara e disseram que talvez fosse a Fabulous Moolah. No final, a Spider aplicou um Small Package, que é o roll-up, na qual a Richard conseguiu sair após a contagem de 1,5, mas o árbitro rapidamente bateu a mão no tapete 3 vezes para uma rápida contagem. A campainha tocou de forma estranha em seguida e ninguém estava entendendo nada. Após ser pinada, Richard partiu para cima de Spider para tirar sua máscara, finalmente revelando que era Moolah o tempo todo. Wendy Richard então ergueu ela e aplicou um backbreaker e pinou ela, sugerindo para os espectadores que Richard achava que a luta ainda estava acontecendo e que tudo fazia parte da história. Richard continuou a dar cotoveladas em Moolah até que o árbitro, que já havia perdido o controle total naquele momento, foi substituído pelo locutor Howard Finkel. Senhoras e senhores, a vencedora dessa luta e a nova campeã feminina da World Wrestling Federation, The Spider, a Fabulous Moolah. A luta naquela noite no Madison Square Garden ficou conhecida como o Original Screwjob e foi a última luta de Richard, a favorita dos fãs na WWF. Wendy não apareceria em nenhum evento relacionado à WWF pelos próximos 25 anos, até ser introduzida no Hall da Fama em 2010. Após esse final controverso, Richard lutou no Caribe pela World Wrestling Council e conquistou o título feminino 2 vezes, tendo uma violenta rivalidade com Monster Ripper. Ela também passou pela AWA, vencendo um cinturão lá e ficando com ele por quase 1 ano. Mais tarde, ela obteve seu mestrado e se tornou terapeuta ocupacional e criadora de cães, criando vários campeões na prestigiada exposição de cães na Westminster Kennel Club em Nova York. Bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça lá de deixar o seu like aqui embaixo, é muito importante porque assim o YouTube manda esse conteúdo para mais pessoas e também divulga esse canal para novos inscritos. E se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho para sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. E me segue nas redes sociais, é tudo Central Wrestling, que é onde eu lanço as notícias, lá no Instagram e no TikTok. E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!